amanhã é dia de um Conselho de Ética da Câmara voltar a abrir as portas, viu? E tem uma fila de processos espinhosos pela frente. O pontapé para a volta dos trabalhos foi o caso do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, acusado de apologia ao AI-5 e ameaças aos ministros do STF. E tem ainda o caso da deputada Flor de Lis, acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido. Assuntos que a gente aborda agora com o presidente do Conselho, o deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão. Deputado, boa noite. Bem-vindo aqui ao Band News. Boa noite, Isabel. É um prazer estar falando com você e todos os telespectadores. Muita expectativa, né, deputado, para essa volta, sobretudo porque em 2020, por conta da pandemia, não tivemos um funcionamento do Conselho de Ética e, com isso, tem vários casos ali bastante sensíveis esperando uma definição, né? Qual caso vai ter atenção em primeiro lugar? Vai ser o do deputado Daniel Silveira? Realmente, a grande expectativa para a retomada dos trabalhos do Conselho de Ética, uma pena, porque a gente não queria estar tendo que avaliar mau comportamento ou quebra de decoro por parte de colegas parlamentares, mas essa é a função do Conselho, que foi eleito, foi instalado no ano de 2019, no qual houve todos os recordes quebrados ali, com mais de 10 representações em um ano, né? E, infelizmente, o ano passado não pudemos dar seguimento a esse trabalho por conta da pandemia do coronavírus, e agora, com o projeto de resolução que foi votado, vamos estar retomando amanhã os trabalhos. Semana passada, fomos surpreendidos com esse caso do deputado Daniel Silveira, que foi um caso de grande repercussão nacional e que levou o plenário da Câmara a votar pela manutenção ou não da prisão do deputado, e chegou ao Conselho de Ética uma representação da mesa diretora contra esse parlamentar. Imediatamente, já que já estava previsto marcar essa reunião para essa semana de retomada do Conselho de Ética, nós já colocamos esse caso como o primeiro item da pauta para que possamos estar instaurando o processo dele no dia de amanhã e já fazendo o sorteio da lista para a escolha do relator, que na sequência vai abrir o prazo para a defesa do parlamentar. Na sexta-feira também recebemos à noite no Conselho de Ética a representação da deputada Flor de Lis, que já incluímos também na pauta como segundo item, e depois vamos dar seguimento com todos os casos na pauta remanescente que já tínhamos previsto no Conselho de Ética. Qual é o prazo que o senhor está apostando em cada uma dessas análises? São análises que elas podem ocorrer simultaneamente no Conselho de Ética, deputado? Sim, todas podem ocorrer simultaneamente, até porque nós temos prazos regimentais a serem cumpridos, então uma não implica em atraso na outra. Então, como eu disse, amanhã está previsto nós fazermos a instauração desses dois novos casos, no caso dessas duas novas representações que chegaram ao Conselho de Ética, o caso do deputado Daniel Silveira e da deputada Flor de Lis, e assim que concluído esses dois itens da pauta, nós vamos dar seguimento com a pauta remanescente, trabalhando nas próximas semanas até que cumpra-se todos os prazos, no caso o prazo que vai dar a defesa deles, depois vai para a fase de instrução probatória de todos os dois processos. Enquanto isso, vamos tocando todos os demais casos da pauta remanescente do Conselho. Em outros processos que a gente acompanhou junto a vocês no Conselho de Ética, se tinha ali sempre uma previsão de 60 dias, 2 meses, é mais ou menos por aí, contando todos esses prazos regimentais, de apresentação da defesa, de instrução probatória? Esses dois casos específicos, no caso o do deputado Daniel e da deputada Flor de Lis, chegaram no Conselho de Ética como representação da mesa diretora. Quando um caso chega no Conselho como representação da mesa, por ter passado antes na corregedoria, ele já chega numa fase mais avançada do que alguns outros. Os casos que foram representados por partido político, por exemplo, eles, antes de entrarem na fase de defesa do representado, que já é essa fase que nós vamos entrar com o deputado e a deputada, o deputado Daniel e a deputada Flor de Lis, eles antes passam por uma votação de um parecer preliminar pelo arquivamento ou pelo prosseguimento do processo no Conselho. Daí por diante que entra nessa fase de apresentação de defesa e instrução probatória. Então, são dois casos que já entram numa fase mais avançada, com esses prazos regimentais a ser seguidos, e se não tiver nenhum tipo de contratempo, a previsão é para que em torno de 2 meses o relator possa estar finalizando o seu relatório para colocar à discussão
e votação dos conselheiros. O Conselho de Ética, ele tem uma certa fama no âmbito do legislativo de aplicar penas brandas, de livrar deputados de cassação, né? Para dar um dado aqui para o pessoal que assiste a gente, se o senhor puder confirmar, né? O Conselho existe desde 2001, desde então apenas 7 deputados tiveram os mandatos cassados. O senhor acredita que isso vai se repetir agora em relação a esses 2 casos, o caso da deputada Flor de Lis, que chocou tanta população no ano passado, e agora o caso do deputado Daniel Silveira, que acaba gerando precedentes perigosos aí para os outros parlamentares em relação a essas situações de prisão em flagrante? Não sei, mas acredito que o nosso papel lá é exercer a presidência do Conselho com toda a imparcialidade possível, garantindo toda a legalidade, todo o procedimento e todo o processo legal em todos os casos, com direito à ampla defesa que é previsto, né? E coordenar os trabalhos para que os conselheiros que estão ali façam a avaliação dos casos, votem e somente em caso de empate que eu manifesto a minha posição. Então, o nosso trabalho a gente tem feito desde que assumimos o Conselho de Ética. Você fala que apenas 7 parlamentares foram cassados em toda a história do Conselho, mas eu não sei, por exemplo, era bom a gente dar uma olhada quantos casos já tiveram representação no Conselho de Ética, para ver se esse número é um número mesmo pequeno, um número razoável, um número até grande. Eu sei que nesse mandato parlamentar, onde nós assumimos essa presidência, realmente tem sido um mandato totalmente atípico. Nunca tinha se visto na história do parlamento tantas representações contra parlamentares lá no Conselho de Ética. Seja representações por outros colegas parlamentares, seja representações por entidades, representações por partidos políticos ou representações diretas da mesa diretora. Já são mais de 12, se não me engano, 13 ou 14 casos que tem no Conselho para a gente poder estar analisando, e parece-me que ainda tem cerca de 6 ou 7 casos tramitando na corregedoria, entre a corregedoria e a mesa da casa, para poder depois chegar ao Conselho de Ética. Então, realmente, é um momento muito diferente que o Conselho de Ética está vivendo, e como o ano passado, todos nós sabemos, foi um ano realmente atípico, a pandemia impôs o não funcionamento desse órgão importante do parlamento. Então, vamos agora, a partir de amanhã, dando início à retomada dos trabalhos, focar para que a gente consiga analisar e os conselheiros avaliar, né, qual é a melhor punição ou não punição para todos aqueles parlamentares que foram representados junto ao Conselho de Ética da Câmara. Tem uma certa corrente entre os deputados no sentido de analisar que o recado ao próprio Daniel Silveira já foi dado, né? E uma espécie de linha de defesa de que a suspensão dele ou a advertência dele, que seriam penas mais brandas, já seria um recado suficiente, né? E é sempre bom a gente lembrar que, do outro lado, também já há uma comissão anunciada para se deliberar ali sobre mudanças em relação à Constituição, no que tange justamente aos flagrantes, né, em relação aos parlamentares, tendo em vista as justificativas do ministro Alexandre de Moraes quando deu a ordem de prisão em flagrante no caso do deputado Daniel Silveira. O senhor, qual que é o feeling, qual que é o termômetro sobre essas correntes que vão sendo apresentadas ali nos bastidores da Câmara dos Deputados em relação ao caso Daniel Silveira? Então, pela posição que exerço, fica muito complicado de estar manifestando qualquer tipo de opinião nesse sentido, até porque eu não tenho. Na verdade, ainda não conversei com os colegas do Conselho de Ética, vamos encontrar amanhã e daí vamos conversar e vamos, né, fazer todo o procedimento de instauração e ver como que o caso vai se iniciar, né? Como é que os conselheiros vão se manifestar diante desse caso. Acredito que todos conselheiros que ali exercem de forma muito responsável o seu papel no Conselho de Ética vão saber avaliar da forma correta, caso a caso, e daí aplicar ou não aplicar as penalidades nos parlamentares que ali estão representados. Por conta da pandemia e o fato do Conselho não ter funcionado no ano passado, vai ter alguma diferenciação? Os 21 conselheiros, 21 suplentes, eles continuam também neste ano? São eles que vão tocar esses 2, dentre outros processos que a gente está mencionando aqui? A princípio, sim. Nossos mandatos, né, que fomos eleitos, terminam a partir da eleição da nova composição do Conselho.
e vai ser eleita. Após ser instalada a nova composição, vai ser escolhido um novo presidente. Como esse momento ainda não foi definido pelo Colégio de Líderes da Câmara Federal e passa pelo Colégio de Líderes, passa pelas indicações partidárias para essa formação, então nós vamos começar esses trabalhos agora nessa reativação, nesse começo de ano, e vamos dar seguimento até que seja feita a instalação do novo conselho e a gente passe o bastão aí para que dê seguimento aonde a gente parar com a pauta. O senhor espera alguma interferência da própria presidência da Câmara nesse sentido, dependendo de como esses processos estiverem ocorrendo dentro do Conselho de Ética? Seria uma surpresa para o senhor? Não, acredito que não vai haver, não. Acredito que o Conselho é um colegiado independente, que todos os membros ali, apesar de serem indicados por partidos políticos, têm a sua independência, né? Até porque foram eleitos, então os partidos eles indicam, mas após a eleição eles não têm gerência sobre os conselheiros para estar trocando de membro, como nas demais comissões. Então todos têm e são todos pessoas responsáveis, preparadas, que com certeza sabem o papel importante que exercem nesse colegiado e que vão exercer o seu papel ali de forma responsável. Então, acredito que não vai ter nenhum tipo de interferência no Conselho de Ética. Ok, deixa eu agradecer ao deputado Juscelino Filho, presidente do Conselho de Ética lá da Câmara dos Deputados, que, portanto, volta às atividades, né, deputado, nesta sexta-feira, com esses 2 casos espinhosos. Sucesso no trabalho do senhor. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição.